Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O perigo da busca pela autorrealização humana. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a origem dos conflitos e das discórdias. Em segundo lugar, vamos falar sobre a busca egoísta. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a busca da autorrealização. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A origem dos conflitos e das discórdias. Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, em sua carta, confronta os seus discípulos a refletirem sobre o que estava acontecendo naquela igreja. Pois ao perguntá-los de onde vinham as guerras e contendas entre eles, apontou a cobiça, a inveja e o desejo de vingança, até mesmo pela prática de homicídios, como elementos causadores daquela podridão moral e espiritual, demonstrando então que aquela igreja estava doente espiritualmente e se encontrava no mais baixo nível de maturidade espiritual. Só pensavam nas coisas finitas e terrenas. Vamos então fazer uma leitura da carta de Tiago, em seu capítulo 4, versículos 1 e 2, quando ele menciona exatamente esta confrontação. Diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Na realidade, faltava nesta igreja de Jerusalém uma maturidade espiritual, tema que nós vamos passar a explorar agora, neste momento. Vamos ver aqui qual é o conceito de maturidade espiritual cristã. Maturidade espiritual cristã é um conjunto de qualidades morais e espirituais de uma pessoa, desenvolvidas a partir de um esforço inteligente e permanente, em busca de uma perfeição conforme o caráter e a imagem de Cristo. Portanto, ter maturidade espiritual significa se esforçar de uma forma inteligente e permanente a alcançar o mesmo caráter de Cristo, a mesma imagem do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura na carta aos Hebreus, em seu capítulo 5, versículos 11 a 14, e dando continuidade no capítulo 6, versículos 1 a 3, para entendermos este contexto de maturidade espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça,
porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Portanto, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele fala no sentido de que os cristãos hebreus não tinham progredido em sua maturidade. Eles ainda estavam na condição de beber o leite espiritual e não o alimento sólido. Isto quer dizer que, na verdade, pelo tempo decorrido em que conheceram esta palavra, eles deviam ser mestres mais aprofundados nas questões morais e espirituais, mas ainda estavam num nível, vamos dizer assim, de baixo nível de maturidade espiritual. Na realidade, muitas igrejas hoje têm os seus membros com baixo nível de maturidade. E esse baixo nível de maturidade espiritual é que ocasiona os conflitos, as discórdias, porque passam a pensar apenas nas coisas finitas e terrenas. Portanto, urge a necessidade de que a igreja ou os componentes da igreja venham a adquirir a maturidade espiritual cristã para a sua autorrealização. E é o tema que nós vamos passar a ver, o assunto que nós vamos passar a estudar agora. Como adquirir a maturidade espiritual cristã para a autorrealização. Vamos então começar que, em primeiro lugar, o cristão, para adquirir a maturidade espiritual para a sua autorrealização, tem que buscar continuamente a santificação. A santificação é um processo que caracteriza-se pelo afastamento do pecado e pela aproximação da santidade de Deus. Assumindo integralmente o cristão a essência deste caráter do Senhor. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, em seu capítulo 6, versículos 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 6, versículos 19 a 23. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo aqui faz um comparativo entre a escravidão do pecado e a graça de Deus, dizendo então que nós temos que buscar continuamente a
a nossa santificação para termos maturidade espiritual. Como segundo ponto, para adquirirmos a maturidade espiritual cristã, nós precisamos orar a Deus, pedindo a perfeição moral e espiritual. O homem de Deus, ele deve estar cônscio de que a maturidade cristã é adquirida sob a intervenção do Espírito Santo em seu ser. E por isso ele deve orar pedindo ao Espírito da verdade a perfeição moral e espiritual. Na carta aos Hebreus, em seu capítulo 13, Hebreus 13, nós vamos então contemplar esta condição de buscar a perfeição moral e espiritual através da oração, através de um pedido a Deus para esta condição, para este estado. Hebreus capítulo 13, versículos 18 a 21 diz assim: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Há uma menção aqui, até honrosa, de que o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, é que nos aperfeiçoa, de forma que nós devemos orar a Deus pedindo esta perfeição moral e espiritual. Em terceiro lugar, nós temos que estudar com humildade a Bíblia Sagrada. Esvaziado no coração do próprio eu, isto é, dos valores ideológicos e filosóficos, devemos progressivamente adquirir a maturidade cristã por meio do estudo permanente e meditativo da Palavra de Deus. Pois esta, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a principal e inesgotável fonte para alcançarmos a perfeição. E quem diz isso é Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em quarto e último lugar, para adquirir a maturidade espiritual cristã, devemos praticar as boas obras. A prática das boas obras, na base fundamental do cristianismo, que é o amor. Então devemos praticar as boas obras com a base fundamental do cristianismo, que é o amor. Vamos fazer uma leitura na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, que ele vai exatamente mencionar esse fato da prática das boas obras. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, assim terminamos os 4 elementos primordiais para se adquirir maturidade espiritual cristã, para uma autorrealização. Em primeiro lugar, buscar continuamente a santificação. Em segundo lugar, orar a Deus, pedindo a perfeição moral e espiritual. Em terceiro lugar, estudar com humildade a Bíblia Sagrada. E em quarto lugar, praticar as boas obras. Nós vamos agora estudar o item número 2, que tem como título A Busca Egoísta. Tal qual na igreja do pastor Tiago, lamentavelmente experimentamos em grande parte das igrejas contemporâneas profundas brigas, amarguras, ciúmes, rivalidades em busca do poder pelo poder, o exercício da soberba e da autoridade humana, a busca por posições de comando com privilégios e interesses pessoais, o acúmulo de dinheiro, riquezas e bens materiais. Esta regência comportamental humanística nas relações interpessoais são geradoras de conflitos, de discórdias, de invejas, de contendas e deserções, que se apoiam no que chamamos de egoísmo, devido também à falta de maturidade espiritual. De modo que muitos crentes só conseguem contemplar a dimensão horizontal terrena, assumindo uma posição maníaca no exercício das virtudes espirituais, perdendo o relacionamento com o Senhor, onde até os pedidos das orações não são atendidas, por eles amarem mais o mundo e a si mesmos do que ao próprio Deus. E Tiago fala isso claramente no capítulo 4, versículos 3 e 4, quando ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando se ama os valores mundanos, tornamos então inimigos do Senhor. Vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de egoísmo.
para entendermos claramente essa posição. O egoísmo, ele se revela pragmaticamente quando as obras realizadas por uma pessoa prejudicam os interesses alheios, em razão de um interesse próprio, ou mesmo quando os interesses alheios são atendidos, porém condicionado por um alto interesse do praticante. Então o egoísta, ele, em detrimento dos interesses alheios, ele coloca os seus interesses à frente. Mas muitas vezes também, aparentemente praticando o bem, atende os interesses alheios, mas por trás tem uma condição de um alto interesse dele mesmo. E Timóteo, ele espelha claramente essa sociedade egoísta de hoje. Vamos fazer uma leitura na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Portanto, o apóstolo Paulo aqui menciona os males e as corrupções dos últimos dias que, neste momento, se abatem nos homens. E isso fomenta, com certeza, o egoísmo, o egocentrismo que nós vemos aí na sociedade moderna. Ao contrário do egoísmo, nós vamos agora falar sobre o conceito do altruísmo. O altruísmo é a ação praticada por uma pessoa em favor de outra, seja pessoa ou comunidade, sem interesse próprio, considerando superior o pleno atendimento do interesse alheio, numa base chamada amor. A ação praticada pelo Senhor Jesus Cristo, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário por toda a humanidade, foi a ação mais altruísta que um ser pôde realizar. Foi a decisão mais altruísta que um ser pôde decidir. Mas, na primeira carta a João, capítulo 4, primeira carta de João, melhor dizendo, no capítulo 4, versículos 7 a 21, nós vamos exatamente fundamentar qual é a base para nós sermos altruístas. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E isto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados,
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Portanto, aqui o amor de Deus em nosso ser é a base fundamental para sermos altruístas. Isso quer dizer atendermos os interesses alheios sem qualquer interesse próprio colocado para uma ação praticada em favor de uma pessoa. Vamos agora para o item 3 da lição e nós vamos falar sobre a busca da autorrealização. A maturidade espiritual, como já mencionamos anteriormente, é fruto de um esforço exemplar do crente pela busca do Espírito Santo, ratificada em ações de esvaziamento da alma, para proporcionar a condição de que esta alma venha a ser inundada pelo Espírito da verdade. E assim nós atingimos um estado de autorrealização. É neste contexto que o homem ele se autorrealiza no corpo, na alma e no espírito, quando ele está cheio do Espírito Santo, ou quando ele é cheio do Espírito Santo, independentemente das circunstâncias vivenciadas por ele, sejam boas ou ruins. Estas ações, pela busca da autorrealização de um homem, segundo o pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, Tiago, são em número de 6. Então ele vai mencionar no 4º capítulo, versículo 5 a 10, exatamente essas 6 ações, essas 6 condições para que um homem se autorrealize no corpo, na alma e no espírito. Vamos então realizar a leitura. Tiago, capítulo 4, versículos 5 a 10, diz assim: Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor,
e ele vos exaltará. Portanto, nós podemos extrair daqui 6 ações que vão promover uma autorrealização de um homem em sentido pleno, corpo, alma e espírito. Em primeiro lugar, então, nós podemos mencionar a submissão a Deus. O salvo em Cristo Jesus tem uma disposição de viver num estado de dependência total de Deus. E isso é se sujeitar, se submeter a Deus, quando vivemos em dependência total dele. Ou seja, as ações deste homem, decisões que se sujeitam ao Senhor, sempre estarão alinhadas com o que Deus diz em sua palavra ou se faz revelar por qualquer meio. Um exemplo disso sai da própria boca do Senhor no segundo livro de Crônicas, em seu capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, em seu capítulo 7, versículo 14. Olha aqui como é o estado de submissão de um homem, de um povo a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em outras palavras, aquele que vive em submissão a Deus, na dependência de Deus, é abençoado pelo Senhor e os seus pecados são perdoados. Em segundo lugar, para a busca da autorrealização de um homem, ele tem que ter a capacidade de resistência ao diabo, exatamente para não cair nos laços, nas armadilhas que o diabo coloca para que haja tropeço dos filhos de Deus. O homem de Deus promove uma intensa oposição aos valores e às ações malignas. Isso quer dizer, o homem que é de Deus, ele promove isso, uma intensa oposição aos valores e às ações malignas, confrontando-as de modo a vencê-las em sua essência e também vencer os seus respectivos efeitos. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, em seu capítulo 12, carta aos Romanos, em seu capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, aqui, quando assumimos esta condição de confrontar os valores contrários aos valores absolutos de Deus, nós estamos resistindo a este mundo maligno, porque o mundo jaz no maligno. Em terceiro lugar, nós temos que achegar-se a Deus. E a essência da natureza de Deus, ela é incompreensível por causa da limitação humana. O homem, pela sua própria condição, pela sua própria inteligência, pela sua própria sabedoria, não tem como conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Porém, qualquer conhecimento que ele tiver de Deus, ainda que seja limitado por experiências pessoais, é de fundamental importância para um viver glorioso. Jó falou exatamente isso. Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Jó. Jó está aqui no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos.
em seu capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, ele vai falar sobre esse conhecimento de Deus, através das experiências vivenciadas e não de teorias ou de retóricas. Jó 42, 1 a 6 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei porque não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Uma confissão de Jó, onde ele reconhece que Deus é Deus. Em quarto lugar, o homem, para atingir a autorrealização, tem que buscar santidade e purificação. Sem santidade, que é a pureza de coração de um homem, ou seja, um coração limpo, não podemos ver o Senhor. Sem pureza no coração, sem santidade, não podemos ver o Senhor. É o que está escrito na carta aos Hebreus, em seu capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Portanto, há aqui uma exortação à paz e à pureza, que nós podemos colocar como a santidade, como a purificação. Devemos buscar para se autorrealizar. Em quinto lugar, temos que nos arrepender dos pecados cometidos. Quando choramos na alma pela mancha do pecado e nos arrependemos, esta tristeza, segundo Deus, nos eleva para a ação plena do Espírito Santo em nós. E isso está escrito na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 7, versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento, produz choro pela mancha do pecado, e com isso o Espírito Santo age em nós e então somos salvos. Em sexto e último lugar, para a busca da autorrealização, nós temos que nos humilharmos diante do Senhor. Humilhar-se significa se esvaziar de ideologias,
de filosofias, de pensamentos próprios, de valores do mundanismo e assumir a posição de salvo, servindo e obedecendo a Deus. Humilhar-se diante do Senhor significa servir ao Senhor e obedecer à sua vontade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, nós temos o maior exemplo de humilhação realizada pelo próprio Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz assim: Carta aos Filipenses, no capítulo 2, nós estamos aqui na carta aos Efésios, mas é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, 5 são as ações que Tiago fala em sua carta para a busca da autorrealização. Em primeiro lugar, se sujeitar a Deus, submissão a Deus. Em segundo lugar, capacidade de resistência ao diabo. Ter esta capacidade. Em terceiro lugar, achegar-se a Deus. Em quarto lugar, buscar a santidade e purificação. Em quinto lugar, se arrepender do pecado cometido. E em sexto lugar, se humilhar diante do Senhor. Concluindo a nossa aula de hoje, o mundo sempre demonstrará forte oposição e resistência aos valores e princípios de Deus, em nome de uma evolução modernista. Entretanto, o verdadeiro homem de Deus, com maturidade espiritual, jamais se encurvará aos princípios destruidores da pureza e da santidade do Evangelho de Cristo. Pois as coisas de Deus sempre serão melhores e eternas, e são as que verdadeiramente promovem a autorrealização do homem. E assim, chegamos ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.